Bom dia, bom dia. Ô, irmão João, bom dia, querido, tudo bem? Tudo tranquilo. Hoje é o senhor aí, né? Isso. Certo. Eu te mandei ali o cronograma. O senhor já conhece como é que funciona? Hum, Mas nós estávamos reunidos ali um tempo atrás com a coordenação, os staffs, e aí a gente vai seguir essa ordem. Então, E vamos ter agora? aí. Hã? Eu vou abrir agora o cronograma que eu. Eu te mandei ali. Oração inicial, né? Se o senhor quiser, pode pedir para alguém orar, ou o senhor mesmo faz. Vamos discutir até umas 5h45. E das 5h45 em diante, você pode coordenar, irmãos. Agora nós vamos ter os momentos de oração, né? E aí vamos até às 6 com a selfie no final. É isso, bem simples. 4h45, meu horário aqui. Hum, No seu caso é um pouco diferente. Mas é isso, né? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tá bom, mais valoroso. Tô ajeitando aqui o louvor final também, que eles querem que coloque um louvor. Eu vou seguir a continuidade do louvor do ano passado. O áudio está perfeito. Seu tá, Ok. Por enquanto, só nós dois. por enquanto, é. Faltam 2 minutos. Então, É, fique à vontade, podemos começar. podemos começar. Uhum. Então, como só estamos nós dois, eu começo a oração e o senhor conclui. Tá bom. Oremos, então. Uhum. Senhor, obrigado por esta oportunidade de estar nos levando um pouco mais ao conhecimento, as tuas palavras. Reconheço que sou falho, mas que o Senhor esteja no controle e conduza esta reunião conforme a tua vontade, Senhor. Não quero apenas te pedir perdão nesse momento, que é o, o intuito deste capítulo, né? Que fala sobre o pecado e o perdão. Então, eu não quero só te pedir perdão pelas minhas falhas, mas pedir um perdão
pela minha existência toda, assim, pelas negligências que eu tenho, por acaso, esquecido, que eu tenho negligenciado. Então, que o Senhor esteja no controle e conduza esse estudo conforme a tua vontade. Amém. Amém. Senhor, nosso pedido é que o Senhor use o irmão João para que ele conduza, coordene aqui toda a fala, os insights que o Senhor deu para ele durante a semana, que o Senhor traga mais pessoas também aqui conosco nesse momento, simples assim, de maneira bem singela. Em nome de Jesus, com a sua presença, te clamamos. Amém. Amém. Então, esse capítulo 4 ele abre o coração a Deus. Em resumo, é um capítulo que significa que a gente deve confessar os nossos pecados e com sinceridade, uma verdadeiramente sem desculpas e sem buscar subterfúgios, certo? E para que isso aconteça, né, é preciso, para que haja essa transformação, é, é preciso que a gente seja autêntico. Só assim o perdão será recebido verdadeiramente e, e a paz será encontrada, né? Após o perdão, o resultado de todo esse estudo é, é a paz, é a tranquilidade, é o que Deus quer para a nossa vida. Então, mas antes de entrar propriamente no capítulo, né? Capítulo 4, eu queria que a gente fechasse os olhos e refletisse numa cena que aconteceu lá no Jardim do Éden. De olhos fechados, assim, tentar visualizar aquele momento que Jesus encontra Adão e Eva após o pecado lá que está relatado em Gênesis 3, né? Onde aparece onde Adão e Eva estão escondidos e usam desculpas, né? Do, da infração que eles cometeram, do delito que eles cometeram, que negligência, falta do não cumprimento da ordem de Deus, né? Então, o que que Adão responde para Jesus naquele momento? Assim? Então, a gente imagina a cena, Deus estava em presente, né? Adão e Eva. E a desculpa que Adão, que Adão dá é que ele pecou em função da Eva, que era a mulher. Indiretamente, ele também culpa Deus. Por quê? Porque ele coloca como culpado também, como culpado também Deus, que tinha criado a mulher para ele. Aquela mulher que ele criou para ele era culpada, era a que fez ele pecar. Certo? E Eva, quando questionaram, ela disse, não, foi a serpente que me enganou. Então veja aí que os dois usam a desculpa do pecado cometido. E hoje nós, na prática, né, nos dias atuais, assim como Adão e Eva, muitos de nós buscamos as desculpas mais esdrúxulas, mais extremas para os nossos erros. Ou seja, nós culpamos, transferimos a nossa culpa para as outras pessoas, certo? Para outras circunstâncias, outras influências. Mas o ensinamento deste capítulo, né, desse capítulo 4 do caminho para Cristo, nos lembra que verdadeiramente o caminho do ser humano hoje é assumir a responsabilidade e confessar
abandonar o pecado sem transferência de culpa. A gente precisa ser sincero. E para que isso aconteça, o capítulo muito bem detalhado explica, né? E as condições para que Deus perdoe os nossos pecados, conforme está escrito em Provérbios 28:13, né? Então, quem confessa, deixa o pecado e alcança o perdão. Ah, confessar não é simplesmente falar da boca para fora. Falar, confessar o pecado tem que ser um ato de, de verdade, né? E não adianta só confessar, tem que confessar e abandonar esse pecado. Se tu tem consciência, e que na prática é pecado? Ah, é um pecado, ele tem tamanho, dá como mensurar o pecado? Não. Pecado é tudo aquilo que contraria a lei moral, tudo aquilo que contraria as leis de Deus, tudo aquilo que contraria os 10 mandamentos. E esse capítulo, ele esclarece muito bem que não é um sacrifício, é simplesmente ser honesto e falar a verdade. Então, Deus não exige para a absolvição do pecado grandes penitências, grandes sacrifícios. Então, essa é a primeira condição, ser verdadeiro, né? Porque quem encobre o pecado, a gente sabe e ouve muitos depoimentos e testemunhos, né? E as pessoas não prosperam. Muitas vezes elas não sabem. Ah, eu não prospero por quê? Porque Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus não... Enfim, uma série de desculpas, mas ela não, não sabe que ela tá cometendo um grande erro, que é o erro do pecado. Então, se encobrir o pecado, a coisa piora. Então, encobrir o pecado versus abandonar e confessar esse pecado. O que faz parte dessa, vamos dizer assim, desse jogo, né? Tem que ser honesto com Deus. A gente vê historicamente, né, que na época dos fariseus, eles escondiam as suas falhas. E atrás do quê? Atrás de rituais e de aparências religiosas. Muita gente hoje em dia vive de aparência. Ah, hoje o que que acontece nos dias atuais? Ah, além de tentar uma imagem de bonzinho, bom cristão, né? As pessoas postam nas redes sociais como se a vida dela fosse um mar de rosas. E na realidade não é, né? Aquele conflito interno que ela tem em função da, do pecado que está inerente à vida dela, né? Ela quer passar para o resto do mundo, para as pessoas que a cercam, que curtem, que fazem a rede social, que ela tem uma vida perfeita, né? Então, a pergunta que eu faço seria a seguinte: o que significa abrir o coração para Deus? Essa é a pergunta que eu faria para os ouvintes aqui hoje, para os irmãos que estão ouvindo. O que vocês acham que seria entregar, abrir, entregar o coração a Deus? E é o que é o tema do capítulo 4. O- Então, eu vou dizer o que eu entendo. Essa é uma frase muito usada no MASC, no relacionamento
momentos a sós com Cristo, em que a essência do cristão é a oração. E quando o cristão, a pessoa começa a ter um relacionamento com Cristo, ele não tem condições de verificar o que há de mais escondido no coração. Às vezes ele pode ter até uma desconfiança, mas ele acha que pode estar contornando Deus nessa questão. E de fato é abrir a alma, e se a pessoa entende que não consegue ver o pecado, ou o Espírito Santo não está conseguindo convencer ela, aí sim pede para que mostre os seus pecados. Se há algum pecado não confessado, é preferível então que seja mostrado. Assim como podemos trazer o exemplo de Davi. Ele sabia do pecado que havia cometido, o adultério com Batseba, né? E esse pecado não ninguém sabia a não ser os altos céus. E ele tocou a vida. Então lá no fundo ele sabia, mas ele não tinha testemunhas oculares. Até que Deus se fez apresentar por meio de Natã, e ali ele trouxe à luz esse pecado. Eu É também exatamente. acrescento, né? Pode continuar. Assim, eu também colocaria de que, respondendo de maneira bem simples a sua pergunta, irmão, que é bem instigante e muito boa, né? Você abrir o coração a Deus como um amigo é basicamente você se relacionar com Ele. Assim como você se relaciona com os seres humanos, se você tem um amigo, uma mãe, um pai, uma esposa, em teoria, essas são as pessoas que geralmente, além de outras, irmãos, que você escolhe para ser íntimo, que você ama se relacionar, que você quer bem, né? Então, com Deus é a mesma coisa. A diferença é que ele não é uma pessoa de carne e osso como nós. Se tratando da pessoa de Cristo, sim, né? É Deus homem, continua sendo, só que glorificado, lógico. Ainda não o vemos por enquanto, até que ele venha. O Espírito e o Pai possuem a mesma natureza, no sentido diferente do Filho, que não é 100% homem. Mas, tirando isso, você abrir seu coração. É todos os dias buscar, ter esse relacionamento, abrir seu coração, ouvi-lo através de pessoas, da natureza, da palavra de Deus, através da meditação, e por aí vai. Então, muitas vezes a gente se esquece de que religião ou relacionar-se com Deus é o que Deus quer todos os dias, porque Ele nos ama. Conforme a gente vai se relacionando, mais intimamente a gente vai tendo condições de cumprir aí o título da mensagem de hoje, né? Que é abrir o coração a Deus. É buscar Deus incessantemente, né? O significado é se entregar a Deus completamente, não somente nas horas tristes, nas horas de dificuldade, também nas horas de felicidade. A gente esquece, mesmo de agradecer a Deus. Então, que relacionamento é esse que eu procuro? Deus, somente quando eu estou em dificuldade, certo? Quando eu estou feliz, quando eu tô, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso com a minha vida. Deus tem que participar também dessa felicidade, né? Então é entregar completamente a Ele. Só aí a gente vai perceber uma transformação de vida. Então, e essa transformação de vida, ela tem condições para acontecer. Ela tem condições, esse perdão para acontecer, ele tem algumas condições, né? E essas condições são simples, segundo o estudo. São bem, bastante simples, né? Não exige coisas extravagantes, mirabolantes e sacrifícios pesados, penitências, peregrinação, uma série de coisas. É uma coisa íntima entre você e Deus. E são coisas razoáveis, né? São coisas que o perdão não é complicado. O, o perdão
Perdão é simples, certo? Basta ver na época de Jesus, né? O que que as pessoas faziam para ser perdoadas. Não eram animais sacrificados, o perdão. Hoje, não, a gente não precisa sacrificar animais. O perdão vem pela fé, né? Fé e arrependimento. Então, muitas vezes a gente acha porque, como eu falei anteriormente, não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Ele vai se tornar pecadão se a gente alimentar ele, se a gente for alimentando ele diariamente. E a gente tem que buscar o oposto, tem que buscar Deus diariamente. Então, então essa confissão do perdão, conforme Tiago 5,16 fala, né, que os pecados devem ser confessados diretamente a Deus, que é o único que pode perdoar. Ofensas contra as pessoas também têm que ser reconhecidas e reparadas. Tem que chegar. Eu lembro que alguns testemunhos do irmão Anap, né, ele fala que ele se dirigia exatamente com a pessoa que ele tinha, com o vizinho dele, que ele se irou contra esse vizinho. Então ele procurou a pessoa. Então essas não é só pedir a Eu, intermediação é, de o Deus. senti, o sentimento que eu tive ali foi de vergonha. Hum, Vergonha porque, além de eu conhecer a verdade, eu estava representando Deus, hum, né? Então, nós somos representantes de Deus através do nosso corpo e as nossas atitudes na terra. Então, ali foi um tumulto, uma reviravolta dentro da minha mente, né? Mas que testemunho é esse? Aquela pessoa que saía agora, que sai arrumada, de terno, com a Bíblia embaixo da mão, e tem esse conflito com o vizinho, né? Então ali eu me senti envergonhado. E o abrir o coração, ele pressupõe esse sentimento de sentir-se envergonhado, né? Ficar curado com o que cometeu, né? E à medida que a gente vai tendo esse relacionamento com Cristo, é como se fosse uma pessoa. Quem de nós já não se envergonhou por ter é, feito alguma coisa com uma pessoa próxima a nós, né? Então a gente pode tirar esse parâmetro. A gente pode envergonhar o pai, a mãe, algum irmão. Então é esse sentimento que a gente tem. E a gente só vai ter essa experiência com um relacionamento. É, e esse, não essa, sei que não foi a atenção do Anápio. Não é Uhum. como se fosse uma pessoa. Ele é uma pessoa, só que ainda não o vemos. Eles, né? No caso da divindade. Sim, sim. É isso, muito bom esclarecer essa. esse triângulo que se forma aí entre o pecador, a pessoa que sofreu, e muitas vezes ela nem sabe, né? Mas Cristo é o mediador. Ele que vai fazer te tocar para ver essa pessoa que tu, além de pecar contra Deus, tu também ofendeu diretamente a pessoa, mas indiretamente a Deus, entendeu? Pecou nesse sentido também, né? Então a gente tem que ter essa noção que existe na maioria dos pecados, a gente pecou contra seres humanos também, né? Então tem que ter essa consciência que Deus é o mediador, Deus é que vai. E muitas É, vezes a reação da pessoa quanto pecar pode ser nem querer conversar contigo. Então tem que estar pedindo a Deus, por isso que é a orar sem cessar, né?
para que Deus esteja mediando esse triângulo que se formou em função do pecado. Certo? Eu traria também um outro exemplo nas Escrituras. Ó, tem algumas duas mãos Ah, levantadas. Então, eu vou dar preferência para essas duas mãos. a Ângela, eu não E sei o, quem e o Xiaomi, pode falar, então. pode. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim, alto e claro. Então, o que que acontece? Vocês falando ali, quando já no início não bem no início da conversão, mas à medida que o tempo foi passando, algumas coisas, como eu falei, né, eu cheguei a sonhar, né, que eu tinha cometido um erro, e no sonho eu estava desesperada já por causa daquilo que eu tinha feito. E quando eu acordei, foi um alívio tão grande, mas tão grande. E através do sonho, porque no sonho a gente tem um sentimento muito mais aguçado no sonho, assim, porque o que que acontece? No sonho, os sentimentos da gente afloram mais, né? Então, quando eu acordei e eu vi que aquilo tinha sido só um sonho, nossa, foi a alegria que eu senti, o alívio. Não foi uma vez só, foram mais vezes. Eu lembro de um amigo dizer que Satanás tentava ele no sonho, porque quando ele se converteu, ele não bebia mais, mas nos sonhos ele era tentado com bebidas e o desejo de voltar a beber de novo e de chegar a beber, sabe? A tomar mesmo. Mas acordava aliviado que tinha sido só um sonho, porque ele disse Satanás até num sonho ele tenta a gente. Eu não sei se é verdade isso ou não, mas eu sei que já aconteceu comigo várias vezes. E outra coisa também que a gente sente no coração o desejo muito grande, né? Como eu disse, o Espírito Santo ele não acusa, mas ele nos impressiona naquilo que a gente errou e se precisa ou não pedir perdão. Não foi coisas tão graves assim na minha vida, mas que eu precisava pedir perdão, sabe? Então eu lembro de vezes assim que eu fiz isso, né? Acho que foram umas 3 pessoas que eu precisei procurar e pedir perdão. E, eu acho que eu já contei aqui de uma dessas pessoas que eu pedi perdão, ela, ela ficou assim, quis dizer, mas e eu disse não vamos voltar a falar sobre esse assunto. Eu estou te pedindo perdão. E, na verdade, ela tinha cometido muito mais erro, o erro tinha sido muito mais dela do que meu. Na verdade, eu me considerava inocente, assim, sabe? Que eu não conseguia ver que eu tinha errado. Mas eu fui impressionada que eu deveria pedir perdão para ela. Então, eu lembro que na época, quando eu pedi esse perdão, porque quando a pessoa me via, parecia assim que tinha uma nuvem negra sobre ela. E aí, que eu pedi perdão para ela, ela ficou, né, aceitou. E eu pedi se eu podia dar um abraço, eu dei um abraço. E depois, quando eu comentei isso com o pastor, que eu disse que eu achava que o erro não era meu, que o erro era dela, mas mesmo assim eu tinha pedido perdão, ele disse, não adiantou de nada. Ele falou, e eu discordo completamente, porque depois me contaram que essa pessoa chorou, saiu dali e estava num lugar assim que não era na casa dela, mas era um lugar onde tinham outras pessoas junto, e diz que ela chorou, mas um choro assim, um choro de que dava para ouvir
de forma exagerada, dava para ouvir umas 2 quadras, digamos, de tanto que ela chorou. E ela comentou depois com alguém, e eu me senti muito bem por ter feito aquilo. E ela comentou com alguém que tinha acontecido uma coisa incrível, que no momento que eu tinha pedido perdão para ela, toda a raiva que ela tinha foi dissipada. Então, eu aprendi, não sei, não foi na igreja adventista, nem na igreja católica, mas eu aprendi que quando eu peço perdão por mim e pela outra pessoa também. Que Deus me perdoe, mas também perdoe aquela pessoa. E que se eu fui perdoada por Deus e Deus me curou com seu imenso amor, aquela pessoa também foi. Então, o que eu quero dizer com isso? Que vejam que funciona de qualquer forma o pedir perdão. Outro dia também eu precisei, não faz muitos anos, uns 3 anos, eu fiquei com aquilo, que eu precisava pedir perdão para uma pessoa, precisava pedir, e eu pensava, Senhor, se o Senhor colocar ela na minha frente, eu vou pedir perdão. E teve um dia que a gente se cruzou assim num portão, assim, sabe? Eu estava saindo de uma casa, ela estava entrando, e veio aquela impressão, esse é o momento, mas eu não tive coragem. E depois, um dia eu estava num lugar e essa pessoa, eu vi que essa pessoa estava nesse mesmo lugar, numa sala de espera. Aí eu senti muito forte, é agora. E eu fui, cheguei para ela, cumprimentei e disse para ela que eu precisava conversar com ela. Ela disse, não, pode falar. E a culpa, nesse caso, a culpa era totalmente minha, totalmente, sabe? E eu disse que eu queria pedir perdão. E foi assim uma coisa incrível, porque eu pensava que a reação ia ser muito ruim, sabe? E não foi. Foi assim, foi o sentimento da gente de fazer isso é tão bom, porque assim a pessoa também ela disse que sim, que eu estava perdoada, e eu abracei ela também. E como isso é bom. Já teve um terceiro cara, eram 3 casos. De coisas lá quando eu estava no mundo, que eu ainda não tinha sido batizada e tal, né? E essa terceira coisa, eu não conseguia, eu liguei. Por quê? Porque eu sentia que a pessoa ia discutir e não ia perdoar. E foi uma coisa bem tranquila, assim, não foi nada grave, não foi nada, né, que eu tivesse feito alguma coisa de mal para essa pessoa, não, pelo contrário, o meu sentimento foi de ajudar, sabe? Eu queria ajudar e a pessoa não entendeu, e disse que eu tinha morrido para ela por uma coisa, né, tão, tão pequena. Eu, uma pessoa que tinha desde criança ajudado ela, assim, sabe? Realmente, né, tinha sido muito presente na vida e de uma hora para outra, porque ela não aceitou que ela estava errada. E aí eu pensei, não, eu vou tentar por telefone mesmo, assim, sabe? Porque eu tive idade de estar perto dessa pessoa e tal. E aí Deus me disse assim, me impressionou assim, ó, sim, tu não consegue ver que isso fez mal para ela, mas fez mal para ela. No sentimento dela, no entendimento dela, isso fez mal para ela. Então, eu fiz a mesma coisa, né? Liguei para essa pessoa, pedi para ela perdão e ela disse: "E por que isso agora?" Assim, bem rude, bem, né? Daí eu disse: "Porque talvez eu não consiga entender o quanto isso pode ter te prejudicado e feito mal para ti." E daí ela abriu o coração e disse que fez e falou, eu deixei ela falar, né, e tudo. E eu disse: "Mas eu quero te pedir perdão." E ela disse que ela Não não disse perdoava. com todas as letras, assim, eu não vou te perdoar, mas assim, não perdoou. Ela disse, não é assim que funciona. Para ela, não é assim que funciona. Mas eu fiquei em paz, né? E isso é com Deus, porque eu pedi perdão para ela, não era uma coisa que tinha que ser em público, porque foi uma coisa entre nós duas, foi um desentendimento. E até hoje continua a mesma coisa para ela, né? Para mim, não. Tem pessoas que talvez seja melhor tu perdoar e manter distância, né? Sim.
pedir perdão e manter distância. E eu sei que ela tem uma vida bem complicada, que ela é uma pessoa muito rude mesmo, então tem pessoas que não sabem perdoar. É muito triste isso, mas o que que eu quero colocar aqui? Que o pedir perdão nossa, é um peso, né, que tu tira. Mas, claro, para nós, né, que temos Jesus no coração, que somos, né, que entendemos, que seguimos o caminho do bem, porque tem pessoas que faziam o mal, isso aí o Espírito Santo não já se afastou, eu acho, né? Porque a pessoa não sente absolutamente nada, porque porque eu comentei com a pessoa assim, porque eu quero estar em paz com Deus, eu quero estar em paz com Deus, eu quero ter uma vida de paz e tranquilidade sem, né? Ela disse assim, por que que vocês metem Deus em tudo? Então, para ela dizer o nome de Deus tá errado, que Deus não tem nada a ver com, tipo assim, ou como se Deus não tivesse nada a ver com o meu pecado, sabe? Então ela deixou claro isso. Mas é Ok. isso, então, é só um testemunho para somar, né? É, eu só consigo ficar na primeira tela do meu celular aqui. É o Kim que está com a mão levantada? Era um João, Xiaomi. é só você clicar na tela e Não, jogar para a direita no sou seu eu. celular que o senhor vai ver o resto da É, galera. eu acho que Ah, é tá. Edi, sim. Perdi. Isso, sim, sou eu, Aí, irmão. Não, estava lendo aqui, né? é, Também um ato de pedir perdão, assim, né? É um ato de humildade, né? Se a gente não tiver humildade, assim, uma remissão, uma coisa, a gente não consegue pedir o perdão e nem perdoar, né? Porque aqui diz assim, ó, o coração quebrantado é humilde, abjugado pelo arrependimento genuíno, demonstra reconhecimento pelo amor de Deus e pelo preço pago no Calvário, né? Então, além de ser um ato de humildade, é um reconhecimento, né, ao É, sacrifício de Cristo. além da oração, a humildade é a porta que abre. Se tu for já pedir perdão com arrogância, não, eu já condenando, já justificando a outra pessoa, que nem o exemplo da Ângela, né? Então, a humildade é essencial para que Deus trabalhe Sim, nessa. eu lembro até, eu estava ouvindo ali a irmã Ângela, e eu lembro uma ocasião aconteceu, eu tenho uma irmã que é freira, mas ela é bem danada, assim, né? Até hoje, assim, ela nunca mudou, assim. E então eu lembro que uma vez a gente estava na casa da mãe, assim, um almoço de domingo, assim, tal, e acabou lá que depois ela me ofendeu, assim, sabe? Uma coisa assim que não ela inventou da cabeça dela uma coisa assim que não tem nada a ver. E eu fiquei muito triste. A minha filha estava comigo e a minha filha também ficou muito triste. A minha filha na época era assim adolescente, né? Mas ela já entendia. Mas eu nunca gostei assim de ficar mal assim com a pessoa, eu nunca gostei, é uma coisa assim que não é da minha índole, eu tenho que resolver as coisas, sabe? E acabou que ela ficou e disse aquilo que ela queria e ficou ali bem orgulhosa, bem, se retirou assim, né? Daí eu queria ir para casa, eu assim, não, mas eu não vou sair assim, ai, coisa mais chata. E eu fui lá e pedi perdão para ela, sem nada, assim, eu pedi perdão para ver se ela dizia assim, ai, mano, tu não fez nada, eu é que sou a complicada aqui. E eu achei tão interessante, irmãos, que eu pedi perdão e ela se achou assim mais ainda, sabe? Ela se achou o máximo. E até hoje ela nunca teve o reconhecimento de dizer assim, ai, aquilo eu inventei, aquilo eu criei, entendeu? E então eu acho interessante isso, né? Porque o perdão ele faz bem para a gente, né? E agrada ao Senhor, né? E agrada a Deus. E é um ato de humildade,
né? A gente se redimir das coisas, então é essa a colaboração assim É que o eu que a irmã Edi falou, Salmo 34:18 fala, né, que o coração quebrantado é aceito por Deus. Então, sim, essa humildade, esse ser sincero, essa clareza, né, especifici, especifi- isso especificar o pecado, né, essa confissão deve ser bem clara, bem é, objetiva, né, bem é direta, né, sem sim. rodeio. E se a Então, gente não tiver humildade, a gente, né, não tem nem como abrir o coração a Deus, né? Não tem nem como. Então é isso aí. Nessa é, vo- questão do abrir o coração, pressupõe duas dinâmicas, aquela visível e a invisível. A visível é aquela que tu cria-se um conflito e é necessário, aos olhos de Deus, fazer um reconhecimento e pedir perdão, quando fica à vista de todos. Mas também tem uma outra dinâmica que é aquela intrapessoal, que ninguém conhece, só Deus. Vou dar um exemplo. Um dia eu estava no dos primários, a minha esposa era professora, e tinha uma atividade. E a atividade para as crianças é pegar um coraçãozinho, um coração de papel, e eu lembro. escrever o nome de um amiguinho que elas não gostavam, que tinha algum probleminha. E aí foi dado essa tarefa e vocês sabem que as crianças prontamente executam as tarefas. E eu tomei aquela atividade para mim. Bah, eu também tenho alguns ressentimentos, algumas mágoas dentro do meu coração. E eu peguei um coraçãozinho e escrevi o nome de três irmãos da igreja. Eu nunca tive problema com eles, mas era eu que criava esse ressentimento. Eu não gostava. Aí escrevi o nome dos três. E aí eu abri o meu coração a Deus. Senhor, eu não gosto deste irmão, dessa pessoa. Me ajuda. Quem tem que mudar sou eu, não são eles. Se eles fazem alguma coisa errada, que seja o Senhor o juiz e não eu. E ali foi abrindo meu coração. Resultado, aquele ressentimento e aquele rancor saiu. Então, isto é abrir o coração a Deus. É desconfiar que alguma coisa errada há no coração. E se dentro do coração existe algum ressentimento de que tu não gosta daquela pessoa, é um mau sinal, e esse é o momento de abrir o coração, porque quem tem que ser transformado o coração é aquele que tem um ressentimento e não a pessoa. Isso, A- mas para chegar assim, nessa conclusão, né, irmão Anápio, o irmão teve que ter um ato de humildade. Exatamente, exatamente. Entendeu? O irmão teve que ter um ato de humildade que a culpa era do irmão, o problema era com o irmão, Uhum, não era com o outro, não é né? com a pessoa. Exatamente. É nesse ponto assim que eu quero E, esclarecer, entendeu? se houver alguma mágoa, algum ressentimento contra uma pessoa que seja, é o suficiente para tirar do céu. Então, esqueçam as pessoas ao teu redor. É tu e Deus. Senhor, tira esse ressentimento de mim porque eu não estou conseguindo. A Marisa levantou a Agora, mão, já falou, na ordem, o pastor. o Rufino. Isto. Aí tem a Marisa e a Ângela. Hum, Ok, irmãos, alguns insights aqui daquilo que já foi falado. A irmã Ângela disse, né? Que não funciona assim. Ou seja, a pessoa comentou para ela, né? Não, meu irmão, o que você vai falar agora? Não funciona assim. Lógico que não funciona assim. Porque o perdoar não é humano, o perdoar é divino. Então não funciona na lógica do homem, funciona na lógica divina. E você só consegue dar o perdão ou perdoar alguém se você estiver conectado com a pessoa perdão, né? Então esse é um ponto interessante. Outra coisa, é a questão do manter a distância. Ah, eu perdoo e mantenho a distância.
A gente acaba mantendo a distância, não é porque é assim que deve ser. Essa é a lógica humana. A lógica divina, a gente não mantém distância, a gente se aproxima. Lógico que existem duas questões. Existem casos em que o outro não quer se relacionar mais. Aí você vai fazer o quê? Vai forçar a pessoa? Vai fazer como o diabo? Não. Você fica na sua. Você continua orando. Você quer o bem da pessoa. E se a pessoa oportunizar, as coisas podem voltar a ser talvez até melhor do que antes, mais sólidas, né? Então vai depender também do outro lado, que nem sempre por conta do seu querer, o outro vai querer também. Então você tem que respeitar. E veio uma frase aqui na minha mente. A frase é a seguinte: o verdadeiro perdedor é quem não perdoa. Quem perde é quem não perdoa. Resumindo isso que o pastor Rufino falou, tem uma frase também que a gente vive na periferia de Deus. A gente não vive centrado em Deus, a gente vive na periferia. A grande maioria do ser humano vive na periferia de Deus. Então, a gente vive distante, debaixo das asas do Onipotente. E a primeira condição para essa misericórdia, para essa busca de Deus, é viver debaixo das asas do Onipotente, aquele que tudo pode. Eu vou acelerar um pouco, né, que já está. A Ângela pediu a palavra, a Marisa e a Ângela, eu acho, pela ordem. Eu, Oi, eu, Marisa. eu também, também aconteceu um negócio com o vizinho meu. Aí eu vou passar a vez, senão eu não consigo falar. Outro dia eu falo. Ok. Ângela? Então, bem rapidinho. Daí, para mim, aconteceu. Eu tenho um outro caso que eu lembrei por causa que o Anapo falou ali, de uma pessoa que fez muito mal para mim. Muito, muito. Eu fui perseguida, sabe? Perseguida mesmo. Foi uma situação, assim, muito difícil. E aí, o que que eu fiz? Gente, eu orei 40 madrugadas por essa pessoa. Eu levantava e eu ia orar e eu dizia para Deus, como o Anapo falou ali, que a gente tem que ser sincero com Deus. Eu dizia para Deus, Senhor, me ajuda. Eu odeio essa pessoa. Tira isso de mim. Ai, foi muito difícil, muito difícil. Sabe aquelas coisas assim que nem com picareta não sai. Foram 40 madrugadas orando para Deus tirar aquele rancor. E essa pessoa é tipo essa pessoa que a Edi falou. Ela é uma pessoa orgulhosa que para ela faz o mal e ela não tá nem aí. Tipo, assim, eu nunca pediu desculpa, mas e se aproxima. Então, assim, ó, uma coisa muito difícil. E ela acabou ainda, depois de um tempo, ainda sendo minha superior, né? E continuou daquele jeito, mas, assim, foi muito grave mesmo, sabe? Muito grave a ponto de o juiz dizer para mim manter distância, né? E então, nesses casos, Deus, através daquelas 40 madrugadas de oração, eu consegui perdoar, né? Tirar aquela dor, aquele rancor, aquela coisa. Mas é o tipo de pessoa que não tem como tu chegar e eu pedir perdão por nós duas. Não tem, porque a pessoa é orgulhosa, a pessoa é uma pessoa que nunca vai entender isso. O que que eu faço? Eu oro por essa pessoa para que um dia o Espírito Santo toque, ou que alguém dê um estudo bíblico, né? Continuo lembrando nas minhas orações para que um dia ela possa ser salva também, né? Porque se continuar daquele jeito, a pessoa não vai se salvar. É isso. Muito É, bem. João diga, Napo. Holmes, Ah, tá. estamos agora chegando na segunda parte, que é a parte das orações. Pode fazer uma conclusão final do tema, Posso, e aí posso nós. concluir. Então, vou dar uma acelerada aqui. É, então, confissão sem mudança é inútil. Ah, a gente já falou disso. Ah, a confissão
Muitas vezes a gente pede desculpa repentinamente por atitudes erradas, mas no outro dia repete a mesma coisa, né? Fica agindo da mesma forma sem transformação real. Paulo reconheceu os pecados das desculpas, se chamando ele, dizendo: Eu sou o principal dos pecadores, né? 1 Timóteo 1,15. Se a gente não, não confessa nossos pecados a Deus, a gente está dando uma demonstração de que não tem confiança nele. Então, que cristão é esse que usa Deus apenas como um abrigo temporário? Não, ele tem que ser o abrigo eterno, o abrigo constante. Então, por que a confiança em Deus nos dá segurança, paz e dificuldade diante das incertezas? Hoje a gente está num mundo incerto, né? Tá vivendo muito. Mas se a gente não tiver alicerçado em Deus, na palavra de Deus, no que toda a Bíblia, que é a voz de Deus, né? A gente não vai estar em consonância com a nossa realidade, né? Com a nossa realidade não, com o que Deus quer da nossa vida, né? Então, reforçando aqui, o que é a verdadeira confissão, ela não é superficial, ela não busca desculpa nem justificativas, ela reconhece a gravidade do pecado e leva à reforma de vida. Isaías 1,16 e 17, Ezequiel 33,15. A natureza da confissão verdadeira, ela deve ser sincera, completa e não apenas formal. Na comunicação, tem que ter o locutor e o mediador para a mensagem ser entendida. Então, ela tem que ser clara, objetiva e direta. Não esquecendo de que a gente tem que abandonar, a confissão deve ser sincera, completa e não apenas formal e superficial. Hoje, as pessoas que admitem seus erros acham que é difícil, né? Então, elas têm que se desnudar, mostrar a vulnerabilidade verdadeira, né? E a confissão é individual, não é coletiva. Eu não preciso trazer o pecado dos outros para justificar o meu pecado. Eu tenho que ver a minha atitude, porque afinal de contas eu vou ser julgado pelas minhas atitudes, não pelas atitudes dos outros. Então eu preciso assumir essa responsabilidade pelo meu erro, tá? Não pelo erro dos outros. Isso se não só na vida cristã, mas também na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar. A tendência do ser humano, como a gente viu no início, né? Desde o Éden, né? A gente procura justificar e transferir os nossos erros para as outras pessoas. Eu briguei com o meu irmão porque ele fez isso, porque foi ele que começou, ele que... Então a tendência do ser humano é sempre buscar uma desculpa, né? Então, e muitas vezes a gente tem que estar em oração também para pedir para que Deus, porque muitas vezes o nosso pecado é genérico, né? A gente acha que é genérico, a gente generaliza tudo e diz, não, mas dentro daquilo existem outros contextos e outros pecados que a gente nós tentamos, como ser humano, minimizar, né? Ah, Outro exemplo bíblico, né, de Zaqueu, que confessou sua desonestidade e prometeu devolver o que havia roubado de forma concreta. Então, a gente não pode, muitas vezes a gente é injusto, né, e
mente e erra, mas a gente não confessa essas três fases do pecado, né? Que é mentir, é ser injusto e a consequência desse pecado é o erro, né? E eu tenho um testemunho aqui na, na época de antes das redes sociais, né? Estava recém começando. E eu participei, eu e um colega meu, e aí a gente fez em conjunto, participou de um conjunto para a criação da logo de um canal do YouTube, de televisão, a premiação foi 5.000, e nós ganhamos o concurso. E aí, e aí ele já havia ganho por um site, né? Alguma coisa assim nesse sentido, da mesma empresa a nível nacional. E aí ele, olha, vamos participar, só que eu não posso participar com o meu nome que eu já ganhei o prêmio anterior, mas vamos entrar para criar essa logomarca para essa televisão, a gente tá no meio, a gente conhece, tá aí. E não, vamos. E aí acabamos ganhando o primeiro lugar, a nível nacional o concurso. Aí, passado o mês do resultado do concurso, o, o dono da empresa me liga, né, me manda um e-mail, e ele diz, olha, eu quero que tu veja o e-mail que eu te mandei. Aí eu olho o e-mail, eu já tinha dado a oferta para a igreja, dado o prêmio que eu tinha ganhado, já tinha passado o percentual, os 20% que é de praxe, né? Eu fiquei com os 80% do prêmio, mas dizimei em cima dos 100% do prêmio. E aí ele manda eu ler o e-mail, eu abro o meu e-mail, quando eu vejo, tem a logomarca de uma empresa, de uma multinacional, e a marca que nós tínhamos criado. E, e eu entrei no processo de criação, né, da logomarca quando ela já estava em andamento. Não, melhora isso, melhora a cor, melhora isso, um tom mais baixo, um tom mais acima, uma cor mais suaviza aqui, suaviza ali, enfim. E aí ele diz, é plágio. E agora o que fazer? Quer dizer, recorri para Deus, reuni minha esposa, meus dois filhos e, e disse, olha, está acontecendo isso. E a pessoa que era a detentora do canal, né, ela já me conhecia, ela tinha estado uma temporada aqui, ela estava sediada em Brasília, conhecia já meu trabalho, conhecia todo meu caráter, né, e ele disse, olha, tu vê o que tu pode fazer aí. Minha assessoria jurídica está indo aí daqui a um mês. Aí eu te conheço, sei do teu trabalho, sei do teu histórico na comunicação. E a minha esposa trabalhava na assessoria jurídica da Teleron, que seria a Telebrás, seria a CRT no Rio Grande do Sul e a Telesp em Santa Catarina. Ela trabalhava na assessoria jurídica. Aí conversei com ela, conversei. E, a, e as duas advogadas que trabalhavam com ela, uma disse, não, vamos lá, quando esse advogado chegar a gente conversa. Mas antes disso, antes conversei com a família, né? Expliquei toda a situação e conversei com o pastor da igreja. E num estalar de dedo ele já estava em todos os canais de televisão, rádio, jornal, revista, tudo que tinha na época de canal de comunicação. Era o fim da minha história, plagiando uma marca, né? Aí eu conversei antes, eu já havia conversado com o menino, e ele confessou, ó, realmente
eu, eu copiei, eu copiei a marca. E a gente sabe em comunicação, né, que 3 acordes numa música caracteriza plágio. Aí ele, já concluindo, conversei com ele, ele disse, não, eu assumo, não sei o quê, mas eu estou falando tudo isso para ver como a gente também peca e, e tem que assumir. Não tinha como assumir, tava, afinal de contas, tá meu nome e o meu CPF, né, como detentor do prêmio, né? Então, como é que eu não vou assumir, vou botar a culpa totalmente nele? Eu também fui culpado. Então, em resumo, é isso. Eu consegui levantar o dinheiro assim, em tempo recorde e devolvi o prêmio, né? Então, é isso. E quanto ao estudo aqui, o resultado do arrependimento, ele traz o quê? Ele traz o perdão verdadeiro, a paz interior. Deus é fiel para perdoar e purificar. O, o, então, hoje, as pessoas, né, após o pedir perdão, elas sentem uma mudança, uma mudança de atitude, né? Experimentam um alívio emocional e com isso relacionamentos são restaurados e a pessoa sente a paz interior. E a essência esse capítulo, é a seguinte, né? Não prospera quem oculta pecado, a confissão sincera e o abandono trazem misericórdia. Deus não exige penitências, mas coração humilde. A confissão deve ser pessoal e específica, acompanhada de arrependimento. Então, esse capítulo trata da confissão sincera do pecado. Ele reforça que que não há necessidade de penitência solitária. Basta reconhecer, abandonar e confiar no poder, no perdão de Deus. Era isso. Faltam 2 minutos. Vamos pro final, então? Assim a gente consegue respeitar o horário. Sim. Queridos, muito obrigado, irmão João, pelos testemunhos, pela maneira como o irmão conduziu aí, né? Vamos fazer 2 orações, então, pelo menos, pode ser? Então fica aí uma voluntária e eu faço a última. Falamos com Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor nos dá essa palavra para fortificar nossa alma e nosso coração, vindo do Senhor através do Espírito Santo para conduzir a nossa alma e nosso coração à verdadeira mudança. Porque nós sozinhos não temos assim essa força, mas quando estamos no Senhor, quando ouvimos a tua voz, quando obedecemos, é Travou? Travou. Então tá. Eu vou continuar aqui então a oração. que Pai querido. temos que nos Opa. preparar para poder assim realmente chegar à eternidade. Só que antes, paizinho, às vezes a gente está vivendo assim bem no finalzinho dos tempos e a gente acha que pode continuar com os pecadinhos. Não. Nós temos que realmente ser pessoas transformadas, pessoas assim humildes, pessoas que entendam a verdade espiritual. Porque quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, tudo é diferente. Pai, estamos no finzinho da nossa história aqui terrestre e temos que nos consagrar ao Senhor, porque estamos agora sendo selados
e só vai ser selados para participar da obra final, 144 mil, aqueles que realmente são sinceros, aqueles que não têm nenhuma mágoa, nenhuma mancha, nenhum pecado, porque muitos às vezes erram achando que nós não vamos chegar à perfeição. Realmente, não chegamos, se não é através da graça do Senhor. Mas Deus conhece no íntimo e no coração aquele que quer mudar e aquele que realmente luta para se consagrar. Então, Pai, obrigada por essas palavras, obrigada por nos ajudar, obrigada, sim, porque temos um Deus todo-poderoso cuidando de cada detalhe, porque nós não somos nada sem o Espírito Santo, sem esse poder que vem de Ti. Obrigada, Pai. Obrigada por esse grupo, obrigada por cada irmão aqui conosco, pelas participações, pelo estudo, e só temos que dar honra e glória ao Senhor em tudo. Continua conosco, Pai. Obrigado por esse sábado sagrado que o Senhor nos concede, que é um momento assim oportuno de ir na casa do Senhor, honrar e bendizer o seu santo grande nome. Pai, tenha piedade de nós, porque agora, no finalzinho da nossa história agora, o inimigo ele está bravio, ele está fazendo de tudo para nos destruir. E nós temos que cada dia entender que somente no poder da palavra, da transformação que vem do Senhor, através do jejum e oração, busca contínua, é que seremos assim restaurados e transformados pelo seu santo poder. Obrigada por tudo, Pai. Continua conosco. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, Pai Santo. Por Jesus. Amém. 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 Paizinho Celestial, nos aproximamos diante do Senhor com humildade, sinceridade, reconhecendo que muitas vezes falhamos em pensamentos, palavras, atitudes com o Senhor, com o próximo, e nós não queremos esconder nossos pecados, nem justificar nossos erros, mas colocá-los diante do Senhor com o coração arrependido. É lógico que mais detalhes cada um vai dar para o Senhor, porém, no geral, é nesse sentido. Cria em nós, Senhor, um coração quebrantado, sincero, dá-nos sensibilidade para reconhecer aquilo que desagrada o Senhor, coragem para abandonar todo o pecado, lava-nos, purifica-nos e transforma-nos a vida pelo poder do Espírito Santo. Concede a Amém. todos aqueles que aqui já participaram do Momentos a Sós com Cristo a oportunidade e o desejo também de se aprofundarem dos dias ali que eles sugerem, que eles enviam para nós no particular, das reuniões de oração. Eu sou um, por exemplo, que esse ano quero, junto com minha esposa, participar, se possível, de um que estiver mais próximo aqui da gente. Colocamos tudo em tuas mãos. Ajude-nos também, Senhor, a reparar aquilo que fizemos de errado com outras pessoas. Dá-nos humildade para pedir perdão, um espírito disposto a viver de maneira justa, amando o bem e rejeitando o mal. Muitas vezes, para ganharmos, entre aspas, temos que perder. Então, o Senhor é o único que cria um coração quebrantado e sincero. Nos dê essa sensibilidade para reconhecer aquilo que te desagrada e coragem para abandonar todo e qualquer pecado. Lava-nos, nos purifica e transforma Amém. nossa vida pelo Espírito Santo. Agradecemos porque Jesus Cristo é o nosso mediador que intercede por nós e porque o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar. Que a nossa vida reflita Amém. uma verdadeira mudança e um amor sincero pelo Senhor. Entregamos nosso coração nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Vamos Pai. para a nossa foto, então? Amém. É só você se posicionar aí, sorrir, que faremos em 5, 4, 3, 2, 1. Deixa eu ver aqui. Opa, tela cheia. É isso aí. Queridos, graça e paz a todos. Hoje vamos finalizar aqui com um louvor. Deus abençoe.
vem em mim brilhar. Pai, vem fazer com que a tua luz venha em mim brilhar. Só assim eu terei salvação em ti, e a tua luz brilhando em mim vai dizer que sou feliz. Pai, vem trazer tua graça e paz para o meu viver. Pai, vem trazer tua graça e paz para o meu viver. Só assim eu terei salvação em ti, e a tua luz brilhando em mim vai dizer que sou feliz. Pai, vem encher do teu grande amor este pobre ser. Pai, vem encher do teu grande amor este pobre ser. Só assim eu terei salvação em ti, e a tua luz brilhando em mim vai dizer que sou feliz. Vai dizer que sou feliz. Se você